Eles viajaram a Cuba e registraram os carros antigos da era pré-Fidel Castro. Carros que resistem há mais de 50 anos e continuam a rodar pelas ruas da ilha, símbolos da pobreza e ainda da persistência do povo cubano. As fotografias vão estar expostas em mostra a partir de amanhã aqui na capital. Eu falo da artista plástica Renata Barros, que está aqui comigo, e também o fotógrafo Felipe Arruda. Tudo bem com vocês? Tudo bom, sim. Boa noite. Trabalho belíssimo, né? Agora, sempre que vocês têm um tempinho, vocês vão, viajam para fotografar? Ai, sempre bom, né? Esse encontro nosso foi uma coincidência, né? Eu tive em Cuba 2 anos atrás, fui fazer um curso de cinema lá, fotografia de cinema, e aproveitei para fotografar vários assuntos. E carro chama atenção, quem vai a Cuba sempre chama atenção os carros de Cuba. Ah, tá. Você não foi exatamente para fotografar os carros de Cuba? Não. Eu fui lá fazer um curso e sempre como fotógrafo, sempre quando eu estou saindo, eu estou fotografando. Eu fiz esse material e a gente tem uma amiga em comum, que é a curadora da exposição, que é a Mirine Vlavianos. Que é daqui de Florianópolis? Aqui de Florianópolis. Ela é paulista, mas mora aqui em Florianópolis. Mostrei o trabalho para ela assim, muito bom, interessante, vamos programar uma exposição. E ela esteve em São Paulo logo depois, encontrou com a Renata, que é uma artista plástica de São Paulo, que eu acho que a Renata aí pode explicar melhor como é que foi o encontro. E daí a coincidência, a gente está junto nesse trabalho, mas são 2 trabalhos independentes. Diferentes. E o que a levou a Cuba? Olha, no meu caso foi que, bom, eu sempre tive uma grande paixão e vontade de ir para Cuba. O Fidel estava doente, nós reunimos... Vocês foram para ver o Fidel. A gente resolveu... Antes que ele morra. Eu resolvi me despedir do Fidel, achando que ele ia morrer, junto com vários fotógrafos. Quem organizou esse... Foi o Yatan Canabrava, que é um fotógrafo de São Paulo, juntou um bando de fotógrafos e artistas plásticos, e a gente foi para Cuba para fotografar especificamente. Então fomos... Mas tudo, para fotografar Tudo. Então, bairros da periferia, fomos acompanhados de um fotógrafo cubano, praias que não são turísticas, todos os lugares menos turísticos possíveis, mas... E precisavam estar acompanhados de cubano. Mas é como ele falou, essa parte de a gente não resiste mesmo aos carros, é assim... Foi o que mais impressionou mesmo? Não é que mais impressionou, mas os carros são super fotogênicos, coloridinhos e gordinhos antigos, né? São super lindos. E você andando, a gente tentou alugar uns carros e os carros são colados. Fita crepe para você dirigir. Tem um barbante que puxa o acelerador. Literalmente remendados. Mas daí você não pode alugar, mas você aluga com o motorista para passear, enfim. Os carros são muito bonitos e um charme, né? Porque você vê, hoje em dia, a gente só vê carro cinza, preto, todos os modelos são parecidos, novinhos, né? Impecáveis. E modelos muito parecidos de design. Lá é uma festa para os carros, né? Então a gente gosta mesmo, né? Então aí vocês resolveram valorizar mesmo essa coloração, a forma dos carros. É o que chama muita atenção lá, porque Cuba não existe reposição, não existe peças, não tem como consertar. Quebrou. Sim, é verdade. O carro quebrou, você tem que adaptar uma peça. A tinta dos carros lá não são tintas de carros automotivas normais, assim. Eles pegam muito limitado aquele também. azul geladeira básico, aquele verde limão, aquele fosforescente, são poucas cores. Aquelas cores que as pessoas não gostam aqui. E pelo lado africano, influência latina, africana, mistura, que é tudo muito colorido, muito quente, eles gostam muito dessas cores. Então, para nós, para um fotógrafo e um artista plástica, tá caminhando na rua em Cuba é um deleite, né? Uma festa. É muito bonito. Como se estivesse numa galeria, você tá vendo obras por tudo. E as pessoas também se vestem alegres e coloridas também, né? Então é tudo muito colorido. É um museu a céu aberto. Sabe, você tá caminhando ali... Se misturam muito, então, essa cultura dos carros e a personalidade mesmo, a identidade do povo cubano. E o lado latino deles também, como todo bom latino, dá muito valor para carro, né? Nós aqui no Brasil ainda damos hoje, mas são carros novos, caros, potentes. Mas eles dão valor e não podem ficar trocando. Eles têm esse cuidado na reforma, orgulho, eles têm orgulho do carro antigo, orgulho do carro estar andando. Isso é verdade? Eles têm um orgulho do carro antigo? Tem, a França fez uma proposta ao Fidel, alguns anos atrás, de trocar toda a frota de carros de Cuba por carros novos. Eles não aceitaram. É verdade? Não aceitaram porque faz parte da cultura deles, faz parte da resistência cubana, é um exemplo da resistência.
ao capitalismo, eles manterem os carros antigos, reformados e andando. Isso é muito interessante. Mas eu tenho a impressão que não é o povo que não quis, hein? Será que não foi o Fidel e a sua turma? Mas o Fidel não pergunta, né? Exatamente. Pois é. Fidel não pergunta, Acho que bem que o povo acho que gostaria um pouquinho de modernizar a frota lá, porque tá difícil para eles, né? A frota tá bonita para os artistas. Porque né, Ideal agora é um pros país artistas. pobre, com monocultura, não tem nada, coitados. Eles gostariam de diversificar bastante coisa, eu tenho a impressão. Mas é que, né, a situação tá mais para preta, né? Porque eu não sei, né? E que olhar você procurou dar a esses carros, então, esses ícones da cultura Eu peguei cubana? pelo lado plástico mesmo, verdadeiro. plástico mesmo. Dessa coisa de cores, de texturas, do desgaste do tempo. Muitos detalhes. Os detalhes eu acho que é mais ele que Aí pegou. foi o meu lado. O Felipe pegou eu trabalhei detalhes. mais detalhes, mais planinhos fechados, uma parte mais gráfica, explorando um pouco das cores também, mas explorando muito, eu usei muito o ícone, as marcas, modelos, BMW, Mercedes, esses nomes fortes do capitalismo e dos carros, mas assim bem deteriorado, com a interferência dessa reforma que eles fizeram, justamente é que me chamou mais a atenção. Nessa hora você já estava pensando em montar uma exposição? Não. Na volta que eu comecei, porque eu fotografei tudo aleatoriamente, está caminhando e fotografando. Aí quando você volta e começa a olhar o material, você começa a separar por assuntos. Aí fotografei gente, daí fotos preto e branca de gente, povo cubano, legal. Daí Os carros foi só colorido? Carros coloridos, porque não tem como não fotografar a cor, porque é tão colorido. É que às vezes a gente pensa em carros antigos, né? Um preto e branco, mas não, é por causa da cor mesmo. Nesse trabalho. Cuba merece um filme a cores, eu acho. Eu acho, também. E que vou mostrar também umas fotos da Renata Barros. Não é dessa exposição agora, né? Opa, tá lá pro finalzinho. Não. Esse é um livro que eu lancei há 2 anos atrás, de 20 anos de carreira. E eu tenho poucas fotos, mas é dividido em materiais. E, então, aí tem um trabalho, porque eu trabalho muito com fotos em série. Que daí elas vão se juntando e vão formando alguma outra coisa. Então, aqui, por exemplo, tem essa série. Mesmo com foto, seu trabalho é bem plástico, né? Essa é do Teatro São Pedro, de São Paulo. Que é fantástico. Eu vou passar daqui a pouco o site de foi contato para você aqui, conhecer um pouquinho mais do trabalho da Renata, né? Que é de São Paulo, então... Já aí com interferências de pintura, então é a foto que dá um ar meio aquarelado, que é a foto que eu mexo a máquina e tal, daí tem um pouco, eu acrescento a pintura junto, às vezes eu acrescento outros materiais, faço caixas mas nessa exposição que a gente está fazendo é pura Cuba e pura fotografia, basicamente. Não tem essas interferências. Só lembrando, gente, então, a exposição fotográfica, eu esqueci de dizer o nome da exposição, é Cotes, Ícones de Cuba. Ela abre amanhã, às 8 da noite, na Galeria Luciano Martins, que fica na Avenida Afonso de Lambert Neto, na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis. E ela vai ficar até o dia 2 de dezembro, é isso? 9 de dezembro. 9 de dezembro. 9 de dezembro. E para conhecer então, um pouquinho mais do trabalho dos artistas, vou passar os sites, felipearruda.com.br, o endereço está aparecendo agora aí na sua tela, e renatabarros.com. E eu tô com um vídeo no YouTube também, acessando Renata Barros. Renata Barros, então, no YouTube, olha só. Tá engraçado. Tá modernizando o trabalho todo também. Uhum. Gente, queria agradecer pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada. Obrigada a você. Sucesso, também, né? Cíntia. Com essa Obrigado. parceria. Ok. E o Estúdio 36 de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente está de volta no mesmo horário, às 9h30 da noite. Então, um grande beijo. A gente espera você amanhã. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rede TV Sul o fotógrafo Felipe Arruda. Ele que no ano de 2005 fez uma viagem a Cuba e trouxe vários registros de fotos da paisagem e também da vida urbana. Felipe Arruda, que é um dos mais conceituados fotógrafos do estado de Santa Catarina. Boa tarde, Felipe. Prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Bom, além da paisagem e da vida urbana de Cuba, o que mais lhe chamou a atenção?
O tema dessa exposição é um tema bem específico, que são sobre os carros de Cuba. Tá? A gente fechou o assunto porque Cuba, o país todo chama atenção. A maneira, a resistência do povo cubano até hoje, o sistema. Mas quando você fica lá passeando pela rua, você vê que o colorido dos carros, a manutenção que eles fazem dos carros, os carros da década de 50, década de 40, chama muita atenção. O povo cubano, eles não têm atualização de mercadorias, nem de carros, nem de nada. Então, eles são muito criativos na hora de reformar, na hora de consertar seus carros. Isso mostra a persistência do povo cubano, né? A persistência do povo cubano, a força que eles têm para se manter. Como o país está sob embargo comercial há muitos anos, em função do sistema político do Fidel Castro, eles descobriram uma maneira própria de se autopreservar e de manter a sua cultura. Felipe, você foi a Cuba com este objetivo? Você chegando lá, você encontrou os carros, daí você começou a elaborar isso? Na verdade, eu fui a Cuba fazer um curso de cinema, tá? Fotografia de cinema. Fiquei 1 mês e meio numa escola internacional de cinema. E como fotógrafo, fiz várias incursões por Havana e fui fotografando vários assuntos. Tá? Tudo que chamava atenção eu fotografava. Voltando com esse material aqui para Santa Catarina, eu comecei a separar os assuntos, os temas, e começou a me chamar a atenção a quantidade de fotos de carros que eu tinha feito, que lá no momento não tinha nem me chamado muita atenção. Aí fui separando esse assunto. Encontrei com a curadora da exposição, que é a Mirine Flavianos, uma paulista. Falei sobre esse trabalho que eu tinha feito há 2 anos atrás em Cuba, e ela, coincidentemente, conhecia também outra artista plástica de São Paulo, que é a Renata Barros, que tinha feito uma viagem esse ano a Cuba e tinha feito um ensaio sobre carros de Cuba. E sugeriu a gente fazer essa exposição conjunto, o olhar da Renata, que é uma artista plástica, e o meu olhar como fotógrafo. Os dois assuntos são carros e são fotografias. Que bacana, né? Os dois acabaram se encontrando no mesmo tema, a gente está acompanhando as fotos, e é incrível. E esses carros ficam parados assim na rua mesmo, você pode ir lá chegar, bater a foto. Isso, meu trabalho assim é um pouco mais gráfico que a Renata. Ela acaba abrindo um pouco mais as fotos e mostrando mais um pouco de cotidiano, o carro inserido na vida cubana, os carros muito coloridos, e eu trabalho mais com grafismo, com detalhes roubados de cada carro, e o que se fala de Cuba hoje, que Cuba é um museu a céu aberto. Os carros estão circulando, os carros hoje que fazem parte aqui de clubes de colecionadores, que são guardados a 7 chaves, em Cuba não, em Cuba eles estão rodando normalmente na cidade, nas vias. Então, a exposição vai estar as fotos dos carros. Na realidade, é o mesmo tema, mas a Renata Barros vai trazer um outro estilo de fotografia e você um outro. Na realidade, essa exposição não só vai atrair os apaixonados por carros antigos, como também apaixonados pela fotografia. Perfeitamente. Com certeza é uma obra de arte. A ideia é realmente essa, usar um ícone que é um ícone muito latino, que é o carro, que tem um valor muito forte, um apelo comercial muito forte, e a gente fazer essa brincadeira de mostrar essas grandes marcas deterioradas ou no estado que elas estão aqui em Cuba hoje. Isso também dá para retratar um pouco da história de Cuba, que hoje é um regime que está se esvaindo. A gente pode, quem sabe, comparar as fotografias Pode. Existe todo um lado político nas fotografias, que você mostra a persistência do povo cubano, você mostra a resistência deles com a sua cultura e a vontade que eles têm de manter o sistema. Hoje é uma questão duvidosa se o sistema é positivo ou não é positivo, mas que ele é importante para a América Latina, é importante para o mundo, porque é a única resistência ainda comunista. Então, como referência, eu acho que é válido. É válido, sim. Bom, começa hoje, então, a exposição, vai até o dia 9 de dezembro, é isso? Na Galeria Luciano Martins, na Lagoa da Conceição. As fotos que estarão expostas, elas vão estar à venda? Estão à venda. É um trabalho comercial, é um trabalho bem estético, que pode ser usado para colecionadores ou para decoração, então todas as fotos estão à venda. O horário para o pessoal poder fazer a da galeria é a partir das 14 horas até as 9 horas da noite, todos os dias. Legal. Renata Barros, que também vai estar presente hoje lá? Com certeza, ela já chegou, vai estar lá.
A exposição que acontece, então, a partir de hoje, repetindo, até dia 9 de dezembro, na Galeria Luciano Martins, na Lagoa da Conceição. Maiores informações, 48 32 38 12 37. Felipe, obrigada pela presença aqui no estúdio da Rede TV Sul. Parabéns. Obrigado. por essa Te agradeço a por oportunidade essas grandes também. obras de artes, podemos dizer assim. Obrigado. Se quiser fazer o convite para o pessoal. Não, a abertura hoje está às 20 horas e vocês estão convidados, é aberto a todos, é um grande prazer se quem quiser aparecer lá. Ok, Felipe. Nós vamos ter um rum cubano e uma música caribenha também para movimentar um pouquinho a Opa, noite. um atrativo a mais, Com então, para a certeza, exposição. é. Felipe, também leva o nosso abraço a Renata Barros, ok? Obrigado. Obrigada pela presença. E o TV em Rede de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos com mais notícias. Uma boa tarde para você. Até amanhã.